convidar você para se colocar de pé. Glória a Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Nós estaremos fazendo uma oração. Estaremos passando para a irmã que estará transmitindo a palavra do Senhor para nós nesta noite. Amém? Eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem algo reservado ainda para mim e para você. Então vamos dar lugar para que o Senhor possa falar conosco. Eu peço para você, não saia sem a bênção apostólica desse culto, tá? Porque nós temos muita coisa ainda para receber do Senhor. Então não fique apavorada para ir embora por isso, por aquilo. Amanhã é domingo. Nós não vamos até 10, 11 horas da noite, não. Tenho certeza que você vai sair daqui, mas vai sair com a bênção na mão. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor, a tua filha já está nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que use a tua filha de uma forma muito especial. Senhor, que ela venha falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir nesta noite, Pai. Eu confio em Ti, Senhor. De todo o meu coração eu te peço, usa a tua filha. Amém, Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Enquanto você está em pé, abra a tua Bíblia. Aleluia. Gênesis, capítulo 21, 14 e 21 já foi lido, mas nós vamos ler novamente. Enquanto você procura, eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus por mais esta oportunidade de mais uma vez estar aqui ministrando a sua santa e bendita palavra na igreja aí de Anunciai. E agora nesse encontro de mulheres, né, regional, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite, dos pastores, das pastoras e dos membros dessa igreja. Louvo a Deus pela vida da pastora Gelsi, né, que é a presidente. Que Deus abençoe a tua vida, teu esposo, tua família. Ao pastor Antônio Nicásio e a pastora Josineide, né, que já conhecemos. Louvo a Deus pela vida deste homem e desta mulher de Deus. Ao pastor Luiz e a pastora Devalma, né, pelo convite. Deus te abençoe, minha amada. Louvo a Deus também pela missionária Fátima, né, que sempre envolvida na obra, né. Que Deus te abençoe. E louvo a Deus também pela pastora Lorel, que veio comigo hoje, a minha irmã Eufrásia, e a minha amiga e irmã Ivandina. E a todo este círculo de oração, a toda esta igreja. Que Deus abençoe em nome do Senhor. A irmã Cleusa, de mim não tenho nada, mas nesta noite, que eu venha ser um canal de bênção, que eu venha ser usada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que me conduz, para através da palavra de Deus, você venha sair daqui tocado, curado, restaurado pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra? Gênesis, capítulo 21, do verso 14 em diante. Vamos ler novamente. Que diz assim: o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Podemos nos assentar.
Aleluia. Oh Deus, patriarca Abraão, um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, um homem, o único homem na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus. Imagine a comunhão e intimidade que esse homem tinha com Deus. E Abraão era casado, era Abraão ainda na época, casado com Sarai. E Deus tinha prometido para Abraão que faria dele uma grande nação. E Abraão confiava e esperava nas promessas de Deus. Mas Abraão tinha uma mulher que era ansiosa, precipitada. Eu creio que ela acreditou nas promessas de Deus, mas ao mesmo tempo ela duvidava. Porque quando os anjos vieram e falaram com Abraão que Sara, porque ela já era idosa, Abraão já era idoso, que Sara geraria e daria um filho a Abraão, o que Sara fez? Sara riu. Sara, escondida atrás da porta, riu do que Deus estava prometendo. Então quer dizer que ela estava duvidando da promessa de Deus. Mas se Deus tinha prometido, ela é uma mulher que vivia com um homem de Deus, um homem que orava, um homem que tinha comunhão com Deus, ela deveria crer e esperar em Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Porque quando Deus nos faz promessa, nós precisamos esperar em Deus e entender que o tempo de Deus não é o nosso. Mas sabe o que ela quis fazer? Quis dar a sua ajuda, uma ajudazinha. E muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas porque nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo. E Sara viu que estava velho, Abraão estava velho e ela queria muito um filho. E o que Sara fez? Ela tinha uma serva, uma jovem. Imagine Agar servindo aquela senhora, porque ela devia ser de muita confiança. Uma serva que ela tinha trazido do Egito, uma escrava, falando português correto. E de repente, quem sabe Agar amava servir a sua senhora, a Bíblia não diz, mas eu creio. E de repente a sua senhora, que eu creio que ela tinha como sua mãe, como seu pai, lhe chama e diz assim: Agar, você vai ser mulher de Abraão e vai me dar um filho. Para o dia de hoje seria o quê? Uma barriga de aluguel. Porque a intenção de Sara é que o filho que Agar gerasse se tornasse como filho dela. E Agar, porque era uma menina submissa, uma mulher obediente, concordou. E Sara foi, falou com Abraão na época ainda, e Abraão concordou. E ali Agar se tornou mulher de Abraão, porque na época era permitido, e Agar gerou. Só que quando Agar gerou, as coisas mudaram. Agar começou a desprezar a sua senhora. Imagine vocês uma serva, uma escrava, que de repente se sentiu no ventre carregando o filho do patriarca Abraão, do homem amigo de Deus. Aleluia. Eu creio que Agar confiava nas promessas de Deus mais do que Sara. Agar acreditava nas promessas de Deus mais do que Sara. E ela pensou: se o Senhor prometeu que vai fazer dele uma grande nação, eu creio que é do meu filho. E ali, quando Sara se viu desprezada por Agar, o que Sara fez? Quando ela viu que não dava mais jeito na situação, o que ela fez? Foi e falou com Abraão. E Abraão disse: ela está nas tuas mãos, faz o que quiseres. E Sara começou a ser rude com Agar, começou a desprezá-la. Diz a Bíblia, lá no capítulo 16 de Gênesis: então disse Sarai, que ainda era Sarai, Abraão, meu agravo seja sobre ti. Pensei, está querendo culpar, porque quando ela disse que ela ia dar a serva egípcia, ela disse que Deus tinha impedido ela de ter filhos. Deus não tinha impedido ela de ter filhos.
Porque Deus tinha prometido, mas era na hora e no tempo de Deus. E ali ela disse para Abraão, e Abraão disse para ela que a sua serva estava sobre o seu poder, sobre as suas mãos. E ela começou a afligir Agar. Começou a judiar de Agar. E o que Agar fez? Uma serva, ainda não tinha uma firmeza total em seus pensamentos, se apavorou. O que ela fez? Fugiu. E muitas vezes nos nossos dias não é diferente. Quando a pressão vem, quando você tentando fazer o certo, tentando ser obediente, tentando ajudar na obra, tentando ajudar no lar, na família, e quando vem a pressão, quando vem a cobrança, quando vem o desentendimento, quando vem as afrontas, o que você faz? Você foge. Mas ela fugiu diante de Sarai e de Abrão, mas ela não fugiu da presença de Deus, porque ninguém foge da presença de Deus. Ninguém foge dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que ela ali perto de uma fonte, porque ela pensou: aqui eu estou bem, aqui eu tenho água. Eu creio que ela deve ter levado algum alimento. E o que aconteceu? O anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto. Meu Deus, não tente fugir, porque o anjo do Senhor vai te encontrar aonde você estiver. Aleluia. Porque os propósitos de Deus têm que acontecer na tua vida. E o que o anjo disse? Agar, serva de Sarai. Meu Deus, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. E o que o anjo disse? Volta, te humilha. Ah, meu Deus. E muitas vezes é difícil. Quando pensamos em desistir, quando pensamos em abandonar tudo e dizer: não faço mais, só vou ficar aqui escondidinha no meu cantinho, e o anjo do Senhor me diz: volta e ainda te humilha. Ah, meu Deus. Porque o caminho da humilhação, o caminho da obediência te leva à tua vitória, te leva ao propósito que Deus tem para a tua vida. Eu creio que Agar lutou, mas ela sabia que era Deus usando o seu anjo para falar com ela naquele deserto. E o anjo disse: volta e se humilha debaixo das mãos da tua senhora. Mas o anjo fez, o Senhor através do anjo fez uma promessa, Agar, e disse: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E Agar voltou, e Agar gerou, e Agar teve quem? Ismael, porque lá no deserto o Senhor disse para ela que o nome dele seria Ismael, homem bravo, e a sua mão seria contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E Agar deu um lugar, aquele Deus tão poderoso, tão tremendo, que falou com ela: tu és Deus da vista, porque disse: não olheis eu também para aquele que me vê. Ela disse: o Deus que me vê. E o Deus que te vê, Ele está te vendo. Você nessa dificuldade, nesse deserto, nessa vontade de fugir do propósito de Deus, da presença de Deus. Podemos fugir dos olhos humanos, mas não podemos fugir dos olhos de Deus. Agar voltou, ganhou Ismael, e nesse meio tempo, Deus fez um novo concerto com Abrão e trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E o que Deus tinha prometido para Abraão e para Sara, Deus cumpriu. Porque o que Deus promete nas nossas vidas, Ele cumpre. Ele cumpriu pela perseverança de Abraão, pela obediência de Abraão, pela amizade que ele tinha com Abraão. E nessa noite eu te pergunto: você está procurando ter intimidade? Você está procurando ser amigo de Deus? Porque o amigo tem prazer em estar conversando com o amigo verdadeiro. Você tem tirado tempo para estar conversando com o teu Deus? Tem mostrado para Ele o quanto você
mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, você tem adorado e exaltado a Ele. E ali Sara, imagine, se alegrou. E ela disse que todos se alegrariam com ela quando ela gerou e Deus lhe deu o Isaac que tinha prometido. Só que aí as coisas complicaram. Sara já tinha uma grande implicância com Agar. E daí eu creio que ela começou a implicar com Ismael. E diz a Bíblia que Sara gerou, e depois de um tempo ela desmamou o seu Isaac. E na época, quando era feito o desmame, era feito um banquete, uma festa. E Abraão, um homem rico, deu um grande banquete, uma grande festa. E eles estavam todos alegres e felizes. Mas Sara estava desconfiando de tudo e disse que o Ismael estava criticando do seu Isaac. Às vezes, quando você não está bem, quando você não está confiando nas promessas de Deus na tua vida, você começa a ver problema em todo lugar. Você começa a ver que estão criticando o que você faz, criticando da maneira que você louva, criticando da maneira que você prega. Mas vamos analisar aonde que está o problema. Se é naquele que nós estamos imaginando que está criticando ou é em nós. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos promete algo, Ele faz tudo perfeito. Se não está perfeito, é porque nós não estamos sendo sensatos e obedecendo a Ele como devíamos. E ali ela chegou e disse para Abraão: meu Deus, deita fora essa serva e o teu filho. Imagine vocês, Ismael já era um adolescente. Ismael provavelmente já tinha uns 14 anos ou mais. E de repente Abraão, ele amava aquele filho, era filho dele. E ele vê a sua mulher dizer: despede, manda embora essa mulher e esse filho dela, essa escrava, meu Deus. A serva que servia, que ajudava, que foi submissa, que ouviu a voz da sua senhora, de repente sendo rejeitada, sendo mandada embora, sem direito a nada, porque eles poderiam pelo menos ter dado presentes para Ismael e Agar, mas o que ele fez? E Abraão se entristeceu e se preocupou, mas diz a Bíblia que Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque é tua semente. Deus é perfeito. Deus faz tudo perfeito. E o nome Ismael quer dizer Deus ouve, e Agar quer dizer fuga. Por isso que ela, quando via o perigo, ela fugia. Mas nesse momento ela não estava querendo fugir, porque ela achou que tudo tinha ido para o devido lugar. Mas ela foi mandada embora. Ela foi despedida daquela família que ela pensava que seria ali o seu socorro, a sua proteção, o seu refúgio. E o mais difícil, foi mandada para onde? Para um shopping? Para uma cidade grande? Para onde ela foi mandada? Para o deserto. Meu Deus. Para o deserto. E quando eu buscava nessa palavra, o Senhor me deu um título. Meu Deus. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto para termos realmente um encontro com Ele. Muitas vezes Deus te coloca no deserto porque Ele realmente quer ter um verdadeiro encontro contigo. Ah, meu Deus. Para que você viva na dependência dEle. Imagine você, uma mulher jovem, com um filho adolescente. Ela só sabia servir, ela não sabia se determinar. De repente ela é mandada para um deserto. Deserto não tem água, deserto não tem comida, deserto não tem amigos. Ah, Deus tremendo.
como máximo. Imagine que quantia de pão ela poderia levar. E despediu ela com um filho adolescente. E mandou para o deserto. E ela saiu sem rumo. Ela não sabia para onde ir. Ela não tinha ninguém. Meu Deus, o Senhor está falando nesta noite. Ela não tinha ninguém que pudesse revogar aquela causa, alguém que pudesse socorrê-la, alguém que naquele momento dissesse: não, Agar, que eu tenho um quartinho, você pode ficar aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar contigo. Ah, meu Deus, porque muitas vezes nos desertos nós só precisamos de alguém que ore conosco. Agar não tinha ninguém. Ela só tinha o filho que ela amava e que ela pensava, mas o Senhor prometeu. O Senhor me prometeu lá que faria dele uma grande nação. Mas ela começou a andar errante por aquele deserto e não sabia mais o que fazer. Ah, Deus tremeu. E o Senhor está falando poderosamente com alguém nessa noite. Nesse teu deserto, você não sabe mais o que fazer. Você não sabe que atitude tomar. Você não sabe que direção tomar. Mas o Senhor é contigo neste deserto. Ah, Deus tremendo. A Bíblia não diz, mas quem sabe quantos dias ela passou frio, porque no deserto de dia é calor e à noite é frio. Ela passou calor, quem sabe até tempestade, a Bíblia não relata. E ali com seu filho, eu creio que fazendo de tudo para protegê-lo, mas chegou um momento que terminou a água. Quem sabe ainda tinha pão, mas imagine vocês no deserto um dia, a quantos graus sem água. Quando terminou a água, ela se desesperou e ela pensou: não tem mais jeito. Oh, meu Deus, não tem mais jeito, eu vou morrer, Ismael vai morrer nesse deserto. Cadê as promessas de Deus? O Senhor está falando contigo nesta noite. Ah, meu Deus. E diz a Bíblia que ela colocou ele embaixo de uma árvore e saiu à distância de um tiro de arco, mais ou menos uns 70 metros, onde um tiro de arco consegue lançar uma flecha. Ela saiu àquela distância para não ver o seu filho morrer, porque para ela era o que elas tinham somente era aquilo, era o filho amado. Só o que tinha restado era o filho, porque aquela senhora, aquele senhor que ela considerava, o tinham desprezado e tinham mandado ela para aquele deserto terrível. Ah, Deus tremendo. E ela deixou um filho ali para que morresse, e ela se afastou. Mas eu creio que mesmo ali, diz a Bíblia, que ela chorou muito alto. O desespero era tão grande que ela só chorava. Mas quando ela pensou que não tinha mais jeito, lá quando ela fugiu, o anjo veio e falou com ela, porque o anjo sabia que ela estava mais tranquila e que ela voltaria, porque Deus sabia. Mas agora, naquele desespero, ah, meu Deus, o anjo de Deus bradou dos céus. A necessidade era tanta que ele nem veio, ele bradou dos céus com autoridade. E nessa noite ele está bradando para alguém, para muitas vidas aqui nesta noite. O anjo do Senhor está bradando com voz poderosa. E o anjo disse, e o anjo de Deus disse: que tens, Agar? Ah, meu Deus, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ah, Deus tremendo, não temas. A Bíblia não diz,
Ismael foi criado do lado de um homem que orava e falava com Deus. E eu creio que Ismael aprendeu a orar com o seu pai, Abraão. Com o seu pai, que não teve outra alternativa não ser ter mandado ele para o deserto com a mãe. Mas a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Abraão estava lá aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, cuida de Agar e cuida de Ismael. O poder que tem a oração de quem intercede. Quem sabe você está orando, intercedendo por alguém da tua família e não tem visto resposta, não tem visto solução, porque parece que não tem mais jeito. Para o Senhor tem jeito sim. O nosso Deus é esperto em transformar tragédias em vitória, tragédias em alegria, porque em tudo Ele tem um grande propósito. Nesse teu deserto, nesse processo tão difícil que você está passando, Deus tem um grande propósito, porque o chamado que Ele tem para a tua vida é grande. Porque Ismael seria pai de uma grande nação, e o que Deus prometeu, Ele cumpriu. E o que Deus prometeu para a tua vida, descansa, porque Ele vai cumprir. Nesse deserto Ele é contigo. Deus ouviu a voz de Ismael. Quem sabe ele chorava, mas ele clamava: Senhor, o Senhor não prometeu para minha mãe que eu seria uma grande nação? Ah, Senhor, onde estão as suas promessas? Muitas vezes falamos e questionamos assim com Deus. Quando vimos Deus falando com alguém da nossa família e parece que não vai acontecer, minha irmã Frase, ela sabe, me ajuda muito, né, pastora Lorel e Mandina? Elas me ajudam muito a orar por alguém da minha família, por um filho. E o Senhor falou que ele seria um ganhador de almas para o seu reino. E eu sei que na hora certa, no momento certo, as promessas de Deus se cumprirão na vida do meu filho. Porque ele tem uma mãe, tem um pai, tem uma tia, tem uma prima, tem muitos irmãos e amigos que oram e clamam por ele. E as nossas orações estão depositadas diante de Deus em salva de ouro, como incenso suave diante do nosso Deus. E ali o Senhor falou: ergue-te. Muitas vezes no deserto precisamos nos posicionar. Ele só faltou dizer: Agar, eu não te prometi, então te posiciona, te levanta, não fica aí só chorando, mas levanta, te posiciona, pega a mão do menino, levanta o menino, porque dele eu farei uma grande nação, eu prometi, eu vou cumprir. E o Senhor está falando nesta noite: Maria, Antônia, levanta, Sara, meu Deus, Abigail, aonde estão as mulheres e os homens de Deus que têm promessa? Meu Deus, levanta, te posiciona, para de reclamar, para de chorar, abre os olhos, porque naquele momento o Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Meu Deus, o poço estava lindo, mas a luta era tão grande que ela não estava vendo. E o Senhor está falando com alguém nessa noite: a tua vitória está aqui do teu ladinho e você não está vendo, porque você está focada só no deserto, você está focada só na luta, você está focada só nas portas fechadas, você está focada nessa enfermidade. Meu Deus, abre os olhos, veja que neste teu deserto o Senhor está gerando o teu milagre. O Senhor está gerando o teu milagre. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Abre os olhos e veja, o Senhor está cuidando dos teus. Abre os olhos e veja, Jesus Cristo pagou um preço tão alto por mim, por você.
Você acha que Ele vai desistir de você? Se você mesmo fraquinha, mesmo fraquinho, mesmo errando, porque você sabe das suas fraquezas, das suas debilitações, você tenta ser fiel a Ele, você tenta adorar a Ele em espírito e verdade. Você acha que Ele vai desistir de você? Não. Ele te pôs neste deserto para você ter um verdadeiro encontro com Ele. Porque eu creio que foi naquele deserto que Agar teve um verdadeiro encontro com Deus. Eu creio que foi naquele deserto que Agar conseguiu abrir os olhos e ver quão grande e poderoso era o seu Deus. E o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É o nosso Deus, poderoso, tremendo, santo, verdadeiro, e está neste lugar, digno de ser honrado. Levante tuas mãos, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Você adorando, Ele vai abrir os teus olhos, para que você veja as bênçãos que Ele tem para a tua vida, para que você veja as bênçãos que Ele tem para a tua família, para a tua empresa, para o teu casamento. Agar não sabia mais o que fazer, para ela não tinha mais jeito, para ela não tinha mais saída, mas ela tinha um Deus que tudo vê. Quem nessa noite que está a ponto de desistir de tudo, de entregar o teu cargo, porque a pressão é tão grande, as afrontas são tão grandes. Você está como uma pequena Agar. Você pensa, não tem mais jeito, não tem mais saída, eu não estou suportando mais, eu fiz tudo para agradar. Eu sei que o Senhor está falando com alguém. Eu fiz tudo para agradar, eu fiz tudo para ajudar. E por que, Senhor, que está acontecendo isso? O Senhor fala contigo, filha, eu estou te moldando, eu estou te forjando, eu estou fazendo um vaso novo, um vaso cheio da minha graça, um vaso cheio da minha graça, um vaso cheio do meu poder. Ah, Deus tremendo, ah, Deus vivo, Deus, ah, Deus vivo, Deus. Agar podia pensar, ah, para mim não tem mais jeito, porque vai onde ir, eu desrespeitei a minha senhora. Mas o Senhor entendia ela. O Senhor sabia que ela era uma menina levada cativa, levada como escrava, como serva para servir alguém. E que ela também tinha suas necessidades. Ela também queria que alguém amasse e a cuidasse dela. E ela desejava, porque toda mulher deseja gerar. E nessa noite o Senhor fala com alguém nessa noite. Se posiciona. Se posiciona, se põe na minha presença, como eu te chamei, como eu quero. E você sabe o que você precisa fazer na minha obra. E você vai gerar. Eu vou te dar um filho porque eu sou Deus. É o Senhor falando nessa noite com alguém aqui. Com alguém aqui que pensa que não vai gerar. Ah, meu Deus, o mesmo Deus que cuidou de Sara, cuidou de Agar e as duas geraram, está aqui nessa noite. Esse Deus é milagroso. Meu Deus, esse Deus é tremendo, né? Aí por fora procuram adorar tantos deuses dizendo que são milagrosos. E nós temos um único Deus que é santo, é soberano, é poderoso, é tremendo, é o leão da tribo de Judá, é o rei dos reis. Adore a Ele, é o Senhor dos senhores. Ele não muda, mesmo que você não permaneça fiel, Ele não nega a si mesmo, Ele permanece fiel. Ah, Deus tremendo, Ele está aqui nesta noite. Nesta noite, Agar estava errante pelo deserto, e você anda errante, mas nessa noite, o Senhor te chama pelo teu nome. Ah, meu Deus, põe a mão no teu coração, todos, põe a mão no coração e fecha os olhos. E você vai falar o teu nome.
Quando eu falar Agar, você vai falar o teu nome. E o Senhor está dizendo: o que tens, Agar? Fala, repete. Eu vou dizer: o que tens, Cleusa? Fala para você. O que tens, Antônio? O que tens, Luiz? O que tem, Cláudio? O que tem, Paula? Fala para você. O que tens? Não temas. Não temas. Não temas. Porque Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu o teu choro. Deus ouviu o teu clamor. Aleluia. Nesse teu deserto, Deus tem um grande propósito. E o mais importante, deserto não é lugar para a morada. Mas Deus é tão tremendo que ela conseguiu criar o filho naquele deserto. Meu Deus. E ele se tornou um flecheiro, se tornou um guerreiro e se tornou pai de uma grande nação. Que hoje ainda são os árabes, descendentes de Ismael. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Basta você permanecer fiel. E quem sabe você estava duvidando. Tira toda dúvida do teu coração nessa noite e se posiciona diante dele. Se posiciona. Se posiciona. Te levanta, mulher. Te levanta, homem. É o Senhor falando. Se posiciona e diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim como tu queres e não como eu quero. Não, Senhor, eu não quero fazer como Sara. Eu não quero, Pai, te ajudar, porque eu sei que a única ajuda que o Senhor precisa é eu fazendo a tua obra, eu ajudando na tua obra. Mas nos teus planos, nos teus propósitos, é o Senhor que vai trabalhar por mim. É o Senhor que vai fazer por mim. Eu me rendo, fala para Ele. Eu me rendo, Senhor, a Ti. E daquele deserto, temos hoje um grande testemunho. Que Deus visitou. Amém. Que Deus está visitando muitas vidas nesse deserto. Nesse deserto, mas Ele tem água viva. Ele é água viva, água que jorra do trono de Deus. Sabe o que você vai fazer nesse deserto? Comece a ler mais a palavra. É água viva. Comece a se alimentar mais da palavra. Tire mais tempo a sós com Deus. E você vai ver com os olhos da fé as portas abertas. Deus abre os teus olhos. As portas abertas. As portas abertas. O marido transformado. A mulher transformada. Porque não é só homem, não. Precisa de mulheres serem transformadas. Tem homens no silêncio clamando e pedindo: Senhor, muda minha esposa. Ah, meu Deus, eu sei que é o Senhor falando nessa noite. Mas tem muitas mulheres clamando e dizendo: Senhor, muda, transforma o meu marido. Ah, Senhor, Tu és poderoso, Tu és tremendo. Tem muitas mães clamando: Senhor, salva o meu filho. Senhor, liberta o meu filho. Senhor, abençoa a minha família. Que haja paz dentro do meu lar. Começa a ler mais. Começa a ler mais a palavra. Começa a se alimentar da palavra. E você vai ver mudança. Vai ver transformação. Porque o Deus que foi com Agar naquele deserto está aqui nessa noite. Posso orar, pastor? Posso orar? Vamos se colocar em pé. O Deus que foi com Agar está aqui nessa noite. Ah, Deus. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto para termos realmente um encontro com Ele. Ele te colocou nesse deserto porque Ele queria estar sós contigo. Ali não tinha ninguém, só tinha Deus. Ah, meu Deus. Era o momento a sós com Deus. Quando lá no teu quarto a sós com Deus, você está só chorando, porque você não consegue mais pronunciar palavras. O Senhor demonstra alguém dentro do seu quarto chorando muito e pedindo socorro, pedindo ajuda. O Senhor fala contigo nessa noite. Te posiciona, te levanta. O anjo fala contigo. Deus ouviu o teu choro. Deus ouviu o teu clamor. Deus está te respondendo. Deus está abrindo poços no deserto.
primeiro está abrindo os teus olhos para que tu veja o manancial, para que tu veja o banquete que Ele já preparou, para que tu veja a porta aberta. Ah, Deus tremendo! Ah, Deus vivo! Ah, Espírito Santo de Deus! Esse moço é casado? Não? Vem cá, que é uma coisa para mim. Depois eu vou chamar todos. Não te conheço, mas o Senhor te conhece. E como Deus cuidou de Ismael, como Deus cuidou de Agar, Ele está cuidando de você nesse deserto. Ele está te forjando, Ele está te moldando, jovem, para uma grande obra. Você tem orado e pedido para Deus direcionar os teus passos. Há uma guerra constante, mas o Senhor diz nesta noite que nessa guerra Ele está te dando vitória. Porque Ele é Deus na tua vida. E Ele está te levantando como uma voz, meu Deus, para anunciar as nações o seu evangelho verdadeiro, genuíno. Filho, é do jeito dele. Não deixe os outros te moldar. Não deixe que os outros tentem te mudar. Continua nessa tua intimidade com Ele. Continua buscando. Continua adorando. Ele vai preparar tudo. Ele está cuidando de tudo. Tudo aquilo que você apresentou chorando para Ele, Ele está se movendo ao teu favor. E essa igreja será testemunha da tua vitória. Porque é grande o teu chamado. É grande o teu chamado. E as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Amém? Amém? Ô, irmão Frase, vem cá, fica do lado desse jovem, irmão Frase. Pode ficar aí, filho. Depois que nós for orar, irmão Frase vai orar com ele. Fica aqui do lado dele, depois irmão Frase vai orar. Agora eu quero chamar aqui quem Deus falou contigo profundamente nessa noite. Você que está passando nesse deserto e você quer ver o que Deus tem preparado para você. Você sabe que nessa noite Deus vai abrir os teus olhos. Venha para frente. Venha para frente, eu estarei orando por você. Que você confiou que o Deus que abriu os olhos de Agar vai abrir os teus olhos. Venha para frente, nessa noite nós estaremos orando. Você quer receber o que Deus tem de melhor para a tua vida. Venha confiando, mas fazendo propósito e fidelidade para com Deus. Porque eu sempre digo, o que Deus exige de nós é obediência e fidelidade. Quem Deus falou nessa noite, através da sua palavra, venha receber a oração. Os pastores irão me ajudar a orar, né? Venha que depois os pastores vão estar orando, vão estar ministrando a bênção de Deus sobre a tua vida. Pastora L'Oréal, eu preciso de você aqui me ajudando a orar. Vem pra cá, mulher. Vem pra cá, a Irmandinha já está aqui. Eu sei que Deus tem uma grande vitória na vida da Irmandinha. Uma grande vitória na vida da pastora L'Oréal. Deus usa essa mulher poderosamente, pastores. Pastora L'Oréal. Pastor, tudo que nos últimos anos que aconteceu na nossa vida, até a nossa saída da congregação, que nós não queríamos sair. Honra e glória ao nosso Deus, mas ela sabe, ela é humilde. Deus usou ela assim, ó, para contar tudo. Que o meu esposo chegou a dizer para ela assim, ó. Deus usou ela dizendo que nós iríamos para a sede. Ele queria ir para Camboriú. E Deus usou ela dizendo para a sede. Ele disse assim: quem se põe à disposição da obra, o inimigo se levanta para tentar parar. Mas eu sei que é grande a vitória na vida deles. Porque eles são chamados para uma grande obra. E nesse deserto, Deus é contigo. Nesse deserto, Deus está te forjando, te preparando para a obra ainda maior. Ah, Deus tremendo. Eu gostaria que as pastoras orassem por ela, pode ser? As duas pastoras. Eu sei que é Deus. A pastora foi lá abraçar ela e disse: Deus, como tu és tremendo. Como tu és maravilhoso. Eu sei que nessa noite ela vai sair daqui renovada, fortalecida, porque ela é um vaso nas mãos do Senhor. Aí a irmãzinha Eufrásia, essa mulher de oração que me ajuda tanto em oração. Vamos orar, igreja? Você veio aqui
sei que nesse lugar o Senhor vai abrir os meus olhos e eu vou ver a vitória. Porque eu te amo e eu te amo. Fale com fé para Deus nessa noite. Que você vai sair daqui com a certeza da vitória. Com a certeza da vitória. Porque não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Aleluia! E Ele está aqui nessa noite para te dar vitória, como Ele cuidou de Agar, como Ele cuidou de Ismael naquele deserto. Ele cuida de você e te garante a vitória. Gostaria que os pastores me ajudassem, né? Pastora, ajuda a orar também, amada. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi preparada. E eu sei que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E está aqui um povo, Pai, que ora, que clama, que te adora. Sim, meu Deus. Mas que muitas vezes tem passado por deserto. Muitas vezes não tem sido fácil. Só o Senhor da causa, meu Deus. Vai entrando com providência. Mas o teu povo está se posicionando na tua presença. O teu povo está se levantando e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Usa minha mão. Visita, Senhor, cada vida. Visita, Senhor, cada família. Vai tocar, Espírito Santo de Deus. Vai curar, Espírito Santo de Deus. Vai renovar, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está aqui. Sinta a presença dele. Sinta o toque dele. Ele está tocando. Ele está tocando. Ele está tocando. Ele está curando. Ele está restaurando. Ele está aqui. Sinta a presença. Sinta o toque. Sinta o toque. Ele está neste lugar. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Exalte a Ele nessa noite. 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 Ah, Deus tremendo. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Deus maravilhoso. Eu permiti se posiciona, que eu estou contigo, e não é tão contigo, porque eu te amo, e as promessas que eu fiz há tanto tempo irão se cumprir. Somente permaneça fiel. Eu estou te tocando, eu estou te renovando, eu estou te dando, porque eu sou Deus do teu. Sinta o meu toque. Sinta o meu toque, sinta o meu toque. Eu quero te encher, eu quero mais intimidade comigo, filha minha. Tira mais tempo a sós comigo, filha minha. Que neste deserto eu abrirei os teus olhos para que veja que eu sou Deus e cuido de ti e cuido dos teus. Descansa no teu coração. Ah, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, vai enche, vai. Enche do teu poder da tua unção. Enche do teu poder da tua unção. Enche, Pai, porque eu sei que através das mãos dele o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai transformar, Pai. E todos verão o grande e poderoso é o Senhor na vida deste jovem. Vai, Espírito Santo. Vai tocando, vai curando, Pai. Vai curando as feridas da alma, Pai. Vai curando as feridas da alma. Ah, Deus, toma esse vaso, enche-me teu poder, enche-me a tua unção, porque ela é uma escolhida para uma grande obra.